Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje temos a nossa aula de inglês, é a aula 4, tá certo? Espero que todos estejam aí bem preparados, ligadinhos para aprender bastante. Hoje tem um assunto muito legal. Vocês vão aprender um pouco sobre o futuro, tá bom? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos realizar a correção aí da atividade da aula 3, né? A última aula que vocês tiveram no sábado. E essa aqui é a correção da atividade. Diz o seguinte: analise a frase a seguir e assinale qual as alternativas melhor corresponde a ela em inglês. Então, qual das alternativas, né, melhor corresponde a essa frase aí? Como seria ela em inglês? A frase diz: onde Ana estuda? Né? Então, onde Ana estuda em inglês? A resposta correta aí seria a letra C. Porque, se vocês observarem, todas as frases aí elas podem estar bem parecidas. Mas para vocês conseguirem responder, vocês precisavam olhar o início, né, o pronome interrogativo. E quem é ele? O where. A letra C aí, a primeira palavrinha. Esse é o pronome interrogativo e seria dessa maneira que nós perguntaríamos essa frase. Onde Ana estuda inglês? Seria a resposta correta, letra C, com o pronome where. É a resposta correta. O próximo é a questão 2, tá? E a questão 2 diz o seguinte: qual a tradução da palavra whose? Essa palavrinha aí. Qual seria a tradução para essa palavra? Se vocês olharem nas opções, a alternativa que dá a resposta correta é a letra E, que significa de quem, ok? A questão 5, que era a última questão, que eu quero corrigir aqui com vocês também, diz assim, ó: qual das preposições são usadas para perguntar sobre escolhas que você pode fazer? Qual delas aí? Então, quando a gente tem a opção de fazer escolhas, né, que na pergunta dão duas opções, por exemplo, você prefere sol ou chuva, por exemplo. Então, o que você prefere, sol ou chuva? Essa opção aí desse pronome interrogativo seria qual? E se vocês observarem, a única que dá para usar nesse contexto dessa frase é a alternativa da letra E, tá certo? Que diz which. Ele é o pronome que nós usamos quando a gente tem opções de escolhas, tá ok? Então, lembrem dele aí também. E aqui está o gabarito da nossa atividade. O primeiro foi a alternativa C. O segundo, a alternativa E. Terceiro, C. O quarto foi uma resposta aí que vocês tinham que dar, que era aberta, né? A pergunta, que a resposta seria quantos anos você tem. E o quinto, a alternativa E. Quem foi acertando aí pode ir marcando no caderno, pode ir anotando, tá ok? Confiram se vocês conseguiram realizar. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores de vocês também. E hoje vamos para a nossa frase do dia, antes de iniciarmos o nosso conteúdo. A frase de hoje que eu trouxe para vocês é uma frase bem curtinha, mas que traz uma grande lição também para nós. E a frase diz o seguinte: words, primeira palavra aí, have, segunda, e a última, power, que seria, né, palavras têm poder, ok? Essa é a tradução da nossa frase. Então, cuidado aí com as nossas palavras, porque elas têm poder, tá certo? E vocês aprenderam aí novas palavras, novas formas também, né, de falar. Se você falava errado essas palavras, vocês aprenderam uma maneira correta de falar hoje com a nossa frase do dia. E o conteúdo da nossa aula é o will and going to. São essas palavrinhas aí. E o que significa isso? Isso são expressões que nós usaremos para o futuro. Eles são auxiliares que nós podemos usar para o futuro. Então, nossa aula é sobre isso hoje.
E vocês vão aprender a diferença dessas duas palavrinhas, porque elas são muito usadas. Quando vocês quiserem falar sobre o futuro em inglês, né? Eu sei que todo mundo aí vai começar a falar já em inglês. E quando vocês quiserem usar o futuro, como é que vocês vão falar? Se você diz assim, né? Eu vou para casa, eu vou viajar. Então, frases no futuro. Como é que a gente usa? Tem duas formas. A primeira é o will, essa que vocês estão vendo aí na tela. E ela é uma expressão que geralmente é usada para fazer referências de uma ação futura que indica incerteza. Então, ela é muito comum quando as decisões que você vai tomar ainda não são uma certeza, né? Um pouco incerto. E também quando a gente toma uma decisão na hora. Então, quando você vai tomar uma decisão na hora, né, você vai atender um celular, por exemplo. Então, você não vai pensar que você vai atender. O celular está tocando e você já vai atender. Isso é uma decisão espontânea. Você faz isso espontaneamente. E nós usamos o will, se fosse usar em inglês, tá certo? E é uma expressão também que nós usaremos com algumas dessas palavrinhas que vocês estão vendo aí ao lado. Vocês estão vendo que tem várias palavrinhas em inglês aí. São palavras que nós podemos usar com a palavrinha will, ok? Que tem aí talvez, eu acho que, provavelmente, não tenho certeza, eu não sei, eu espero que, né? Então, essas palavras nós podemos usar com o futuro em inglês. E aí embaixo eu coloquei para vocês 2 exemplos dessa expressão, né? Desse verbo que nós podemos usar em inglês. Que tem a palavra em inglês, aí a frase em inglês com a tradução embaixo. E a frase diz assim, ó. It will rain tomorrow. E o que está dizendo aí? Amanhã vai chover, né? Então, tá vendo que é algo incerto, né? Eu estou dizendo que amanhã vai chover, mas você não tem certeza realmente se amanhã vai chover. Pode ser que não chova, o tempo mude e não chova. Você acha que vai chover. Então, tá vendo que a gente vai usar o will, porque não é um futuro tão certo, tá ok? E a outra frase aí ao lado, né? Diz assim para vocês, talvez ele não vá nos convidar. Então, algum amigo seu vai dar uma festa e você fala para um colega, né? Outro colega seu, talvez ele não vai nos convidar. E isso é uma expressão, né, que nós podemos usar, essa frase nós podemos usar o will, porque também não é uma coisa certa. Pode ser que ele convide você ou não. Então, nós usamos essa palavra. O próximo é o futuro, né? Lembra que a primeira foi a que nós vimos, são 2 expressões para falar o futuro, né? 2 jeitinhos que a gente tem para falar do futuro. O primeiro nós vimos, o segundo é esse aí, que é a expressão, né, a palavra going to, ok? E ela tem esse sentido também, de vai, né, de vou, é o futuro em inglês também. Agora a gente vai entender qual é a diferença desse para o outro. Nós vimos que o will é possível fazer predições de quando estamos incertos, né? Então a gente usa para incertezas, nós acabamos de ver isso. Porém, essa expressão aí, ela é usada quando a gente tem uma forte evidência de que algo acontecerá, tá bom? Então, quando você já tem certeza, ou você tem uma forte evidência realmente de que algo vai acontecer, você usa o going to. Ao lado aí, a gente tem um exemplo disso. Então, aí a gente vai olhar para o céu, né? Esses dias realmente tem tido muita chuva, né? E vocês olham para o céu hoje, vocês acordaram, olharam para o céu e viu que o céu está bem nublado e que já está quase chovendo. Então, ali já é certo, né, que vai chover, porque o céu está bem nublado, já está caindo até os pinguinhos e vai chover. Então, a gente pode usar o going to. Olha a frase aí ao lado. It's going to rain. Look at the sky. Vai chover. Olhe para o céu. Então, essa aí é a expressão que a gente tem para falar também de um futuro que já é certo. Então, viu que no outro exemplo que a gente falou, né, são predições. O outro que a gente falou é um futuro que pode ser, se eu digo que vai chover amanhã, pode ser que chova, pode ser que não, né? A gente não vê exatamente o céu de amanhã ainda. Mas esse aqui a gente já está vendo. A gente está olhando para o céu agora e está dizendo que vai chover. Então, a gente usa o going to. A
próxima, né, aqui, só uma diferençazinha também para que vocês possam entender melhor. Tá dizendo que a gente viu, né, que para falar de planos futuros, quando a gente tem algo espontâneo, não tão certo, a gente usa o will. Mas quando a gente já tem algo decidido do que vai acontecer, né, já tem algo planejado, a gente usa o going to. Tem aí uma frase, só para vocês verem aí direitinho esse exemplo. Né, outro exemplo para vocês entenderem melhor ainda, tá bom? Tem aí o seguinte: My daughter, estou lendo bem devagar para vocês acompanharem, is going to become a doctor. E aí embaixo, né, a outra frasezinha, she has already decided. E tá dizendo o que aí nessa frase? Minha filha vai se tornar uma médica, ela já decidiu. Então, ó, minha filha vai ser uma médica, ela já decidiu. Então, ela já sabe o que é que ela quer ser no futuro. Pode ser que aconteça realmente dela ser médica, ou pode ser que não, mas é um futuro que, né, o futuro realmente é aquela expressão que fala, o futuro só a Deus pertence. Realmente, né, mas quando você já tem algo decidido do futuro, né, você pode usar essa expressão aí. Não vai usar o will, vai usar o going to, tá? Porque é uma expressão de quando o futuro já é decidido. Então, a menina aí, ela já sabe que quer ser uma médica, ela já decidiu. Então, a gente usa essa palavrinha. E aqui eu trouxe para vocês como é que a gente conjuga, né, esses dois verbos, digamos assim, né? Esses dois auxiliares, tá bom? Então, a gente viu a diferença dos dois. Acredito que todo mundo já entendeu quando é que a gente usa um e quando usa o outro. Agora eu quero mostrar para vocês como é que nós falaríamos isso e como é que a gente monta essa frase em inglês. A primeira coisa vai vir a pessoa, tá certo? Na frase afirmativa primeiro, depois a gente vai para a negativa e depois interrogativa. Na afirmativa, primeiro sempre vai ter a pessoa que a gente quer falar na frase. Então, vocês estão vendo aí em preto, nessas primeiras palavras aí em cada uma dessas, na afirmativa, a primeira coluna, que tem aí os pronomes. Eu, você, ele, ela, tá bom? E aí são pronomes, né? São pessoas, são pronomes que vai substituir o nome. Eu poderia colocar o nome de alguém aí também, porque o pronome tem essa função de substituir o nome, mas eu podia colocar o nome de alguém. Então, primeiro sempre vai ter o pronome, depois o nosso auxiliar, que é o will, em seguida o restante da sua frase, tá bom? O verbo e o complemento da sua frase. Então, olha aí o que é que está dizendo nessa primeira frase. Eu vou falar só ela porque as outras são todas iguais, tá certo? A primeira diz assim, ó. I will, na forma afirmativa, have been living, tá? Então, é uma frase que diz assim, eu vou estar, né, vivendo. Seria meio que isso, a frase para vocês. Então, é uma frase do futuro, tá bom? E ela vai usar aí o will. Então, vocês viram que na afirmativa é dessa maneira. Agora, na negativa. Olhem qual é a diferença da afirmativa para a negativa. A única diferença é que na negativa, a gente vai ter o want no lugar do will, certo? Então, vocês vão colocar ele. Ou também, se vocês não quiserem colocar ele, porque ela é uma forma abreviada, uma forma menorzinha de escrever a palavra, você pode colocar essa que está em preto embaixo, ó. Will not, certo? É a mesma coisa que want, essa que vocês estão vendo aí. É a mesma coisa. Você pode usar uma das duas. E isso é a negativa, tá bom? Então, vai vir sempre depois da pessoa também. Já na interrogativa, vai ter uma mudança. A interrogativa, o auxiliar da gente, que é o will, ele vai vir antes do sujeito, né? Da pessoa que a gente está falando. Então, vocês estão vendo aí, ó, no primeiro exemplo. Will I. Então, vocês estão vendo o que está vindo antes. Olha a diferença da interrogativa. Eu quero que todo mundo pare aí. E olha a diferença da interrogativa para a afirmativa. Vejam que na afirmativa primeiro tem I, will.
Na interrogativa vai ficar trocado. Você vai trocar. O auxiliar vem primeiro, depois a pessoa. Eu só estou dando um exemplo da primeira frase aí, mas as outras é a mesma coisa, tá bom? Todas as outras frases são a mesma coisa. Afirmativa, negativa, coloco not, ou essa palavrinha aí abreviado. E a interrogativa, você só vai acrescentar o will na frente, certo? E o próximo, né, para a gente concluir esse raciocínio, para vocês entenderem. Eu sei que essa parte, né, pode ser um pouquinho mais complicadinha, mas é para vocês entenderem como é que a gente forma as frases, tá bom? Em inglês. Nas questões aí que vocês vão fazer, pode realmente ser que tenha, né, alguma dessas expressões para você colocar na forma negativa, afirmativa. Então, você tem que entender isso aí, ok? Para vocês saberem quando é que usa. A forma afirmativa do going to, que é a outra expressão do futuro que nós temos, é o seguinte. Nós devemos usar ele com o pronome, que é a pessoa, em seguida do verbo to be, tá bom? Então, tem esse verbo. E depois vem a palavrinha going to. E, por último, vem o restante da nossa frase. Tá certo? Olha aí o exemplo para vocês. A forma afirmativa, na primeira pessoa, né? I am. Tá bom? Que significa eu, né? Esse eu. E I am going, que seria o nossa expressão do futuro. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí que tem essa palavrinha, I am. Ela é o verbo to be. Acredito que vocês já estudaram, vocês já sabem o que é o verbo to be, ok? E ela é o verbo to be, que vai dar essa expressão aí, vocês juntando elas duas, vai dar essa expressão do futuro. Então, para a forma do going to, vocês sempre precisam usar dessa maneira. A pessoa, o verbo to be e essa expressão do futuro, tá bom? Isso para todas. Aí, só uma observação para vocês. Para o I, que é a primeira pessoa, nós devemos usar am, que é am. Para o he, she, it, que é o terceiro aí que vocês estão vendo, né? He, que é he, she, she, e it, que é o it, nós usamos is, ok? E por último, aí, os três últimos, nós usamos a expressão are, ar, que isso aí é o verbo to be, na verdade. Então, para cada um desses pronomes, nós temos um verbo to be correspondente, tá ok? E vocês precisam saber deles também, para poder usar o going to, porque ele vai vir após o verbo to be, certo? E na negativa, como é que a gente faz? A negativa é só vocês acrescentarem o quê? O not. É a mesma coisa do outro, né? Lá no que a gente viu do will, vocês colocavam not. Aqui é a mesma coisa, certo? E aí, a gente também pode ter a forma abreviada, a forma menorzinha de escrever a palavra, como a gente viu lá. Eu coloquei aí embaixo, ó, para vocês em cinza. Tá assim, is not é a mesma coisa que isn't, né? Dessa maneira aí. E are not, o de baixo, é a mesma coisa que aren't, certo? Então, tanto vocês podem escrever da forma que está aí na tabelinha, como dessa outra forma, na forma negativa, tá bom? E na interrogativa, vocês precisam trocar de lugar também. Lembra que na interrogativa, no will, também a gente trocou? Aqui também trocaremos. Então, olhem para cá. Olha a diferença da afirmativa para a negativa. Olhem as duas. Esqueçam um pouquinho a do meio aí. Olhem a primeira e a última. Se vocês observarem, a única diferença delas é que a gente trocou de lugar. O am veio para frente e depois o pronome. Então, essa é a forma interrogativa. Certo, amores? Então, aprendam, olhem direitinho. Se ficou um pouco confuso, tenta voltar, assistir novamente, que aí vocês vão conseguindo compreender melhor. Eu sei que é muita coisa, né? Muita informação, mas vocês conseguem, tá certo? Aprendam isso, que vai ser muito importante para vocês. Então, aí a gente tem as expressões, né? Afirmativa, negativa e interrogativa de cada uma delas. Só não esqueçam de uma coisa. Na interrogativa, a gente sempre tem que colocar o sinal de interrogação no final, tá bom? Não esqueçam dele, porque é uma pergunta. Então, tem que ter a interrogação no final da frase, certo? Eu coloquei umas tirinhas aqui para resumir o que eu disse para vocês. Talvez tenha sido muita informação para vocês, mas eu coloquei aqui umas tirinhas só para resumir de uma forma clara
o que eu falei para vocês, ó. O primeiro balãozinho aí, o menino disse assim, né? Eu vou já traduzir alguns aí para vocês verem. O primeiro balãozinho diz assim: eu acho que eu não vou para a escola hoje. Essa palavrinha que está aí na segunda linha do balãozinho, que tem um I e 2 L's, ela é o nosso will. Eu vou. Seria I, que é I, will, certo? É uma abreviação dessas duas palavras. Aí ele está dizendo assim: eu acho que eu não vou para a escola hoje. Aí a mãe dele disse assim, ó: eu acho que você will. Olha o will aí, eu acho que você vai. Tá certo? Lembra que o will é o futuro. Então ela disse: eu acho que você vai. Aí ele disse: eu acho que eu não vou. Então, olha, ele usou o won't aí, né? O W-O-N-T, que foi o que a gente viu, que é a mesma coisa que o will, not. Então, ele disse: eu acho que eu não vou. Aí ele acabou indo, ele está indo para a escola aí. Aí ele disse rats, que seria: ai, que saco, eu vou ter que ir para a escola. Né? Então, o menino ele não queria ir para a escola, provavelmente estava com sono, né? Queria dormir mais. Enfim, foi só uma palavrinha aí para vocês verem. Então, vocês perceberam uma coisa, que nós usamos aí o will porque é uma coisa incerta, né? Era algo incerto. Ele disse que achava que ia para a escola, então não era algo certo. Por isso que a gente usou o will, ok? E a última tirinha aí, diz assim, ó, o Garfield, né? Ele fala assim: ele fala assim: eu não posso segurar isso por muito tempo. Seria isso que ele está dizendo aí. Eu não posso segurar isso por muito tempo. Aí, na outra, ele vai falar: eu vou ter que soltar, vou ter que deixar soltar, né? Vou ter que cair aqui, né? Seria meio que isso, ele está querendo dizer, ele vai acabar caindo. Então, vocês perceberam que é algo mais certo? Por quê? Ele está ali segurando, mas ele sabe que ele vai cair, né? Porque ele não vai aguentar ficar muito tempo. Então, ele está dizendo que eu vou ter que soltar. Então, é o futuro, que a gente vai usar aí a palavrinha going to, ok? Vocês estão vendo que tem aí, ó, o verbo to be, né? Depois do I, no segundo balãozinho, tem aí IM, é o verbo to be, né? Que significa eu sou, eu estou. Mas aí, nesse caso, vai ser indicar o futuro. Então, tem o verbo to be, a palavrinha going to e o restante da frase, né? O verbo da frase e o restante da frase. E nós usamos aí essa expressão do futuro porque é algo mais certo. Deu para vocês entenderem? Eu sei que foi muita informação, como eu já disse, mas eu acredito que deu para vocês conseguirem compreender, ok? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com os professores de vocês, perguntem a ele, para vocês conseguirem compreender melhor, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o futuro, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Thank you. Espero ver vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Bye, bye.